da população brasileira, e ela não está sendo discutida, certo? Então, independente de posicionamento, acredito que todos e todas vocês aqui queiram se aposentar algum dia. Eu acredito que todos e todas aqui queiram desfrutar algum dia de um colégio público de qualidade. Então me respondam, por gentileza, por que o professor não ganha mais do que um deputado? Porque o professor é a base de toda a sociedade, é o cara que vai educar a população. A professora é aquele que está na linha de frente da educação. Sem uma população educada, e aí quando eu falo educada, gente, não é população que fala assim, senhor, não. Isso não é educação, não. Educação é criar cidadãos e cidadãs que consigam pensar, que consigam refletir, que consigam ter uma consciência crítica a respeito do que está acontecendo dentro da sociedade. Nós estamos formando pessoas que apenas reproduzem ideias e não que criam ideias. E cada vez mais o que eles querem fazer é criar um ambiente na escola pública onde as pessoas que estão acessando a escola pública, e na sua grande maioria são as pessoas das classes mais baixas, não tenham condições de disputar de igual para igual com as pessoas que têm condição de pagar uma escola particular uma vaga na universidade. Para quê? Para criar mão de obra barata, para ser explorada. Então essa é a grande questão. Você está achando bonito a reforma do ensino médio? Então pense bem se essa reforma do ensino médio é realmente positiva. Eles dizem assim, a gente não está tirando do currículo a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, a música, a educação física. Não, eles não estão tirando, eles estão dizendo o seguinte, você escolhe, né? Como se um adolescente pudesse ter consciência exatamente formada de como é que ele vai escolher o que ele vai estudar. Quanto mais conhecimento o adolescente tiver, melhor. Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor para a gente poder formar as nossas opiniões. Então, quando eles tiram essas oportunidades da gente ter conhecimento, eles tiram essa oportunidade de tentar mudar o Brasil. Porque conhecimento é poder. Aprendam isso, conhecimento é poder. E eles não querem dar conhecimento ao povo porque eles não querem perder o poder. Porque eles sabem que se a gente der conhecimento para a população não vai tolerar e não vai aceitar esse tipo de governo que entrou e que se perpetua no Brasil há tantos anos. Então eu faço o papel como artista. Eu podia estar na minha casa, eu podia estar com a minha família, eu podia estar com meus filhos. Eu não podia estar matando nem roubando, porque, na verdade, eu acho que, enfim, eu sou uma pessoa que tive oportunidade na vida, sou grato às oportunidades que eu tive na vida, sou uma pessoa de classe média, que durante a minha adolescência perdi tudo. Meus pais perderam tudo, meu pai se separou da minha mãe, foi morar um em cada lugar, eu fui morar na casa da minha avó, depois eu fui adotado por uma família. E essa família que me adotou era uma família onde o pai era negro e a mãe era branca, então eu consegui também perceber o quão racista é a nossa sociedade, o quão os negros sofrem, as negras sofrem no dia a dia, porque o meu irmão, que eu considero meu irmão, que não... Você não precisa ter um irmão de sangue para ser teu irmão. Às vezes o teu irmão de sangue nem é tão seu irmão quanto um outro irmão que você tem que não é da sua família real, mas que é da sua família do coração. Então, o meu irmão de coração, meu irmão que eu considero muito, hoje ele é policial, trabalha no Espírito Santo, é negro, tem uma realidade difícil, violenta, está exposto a todo tipo de violência, não tem condições dignas, porque a gente fala da questão da polícia, e a polícia deveria também ser melhor remunerada, melhor preparada, deveria estar preparada para poder proteger a população e não para encarar a população como se fosse inimigo. Eu não posso olhar para o policial como meu inimigo, porque ele não é meu inimigo, e nem ele pode me olhar como inimigo, porque eu não sou inimigo dele. Correto? Então, a gente tem que repensar toda a nossa sociedade, porque alguém está ganhando com isso. Quem é que está ganhando com a escola estadual, com a escola municipal, com a escola federal, com a escola pública sucateada? Quem é que ganha? Quem é o setor que ganha? Qual é o setor que ganha? São as escolas privadas, porque se o ensino público não funciona, o cara tem que matricular na escola particular, aí ele vai gastar dinheiro na escola particular. A gente encara a educação como se a educação fosse uma mercadoria, e educação não pode ser mercadoria, gente. Educação é a base para toda a população, para todas as pessoas poderem ter um discernimento para poder disputar vagas no mercado de trabalho de igual para igual. Então, enquanto a gente tratar educação como mercadoria, a gente não vai conseguir prosperar como sociedade. O correto
por exemplo, seria que todos os políticos fossem obrigados a colocar os seus filhos para estudarem em escolas públicas. Porque eles, usando o sistema público, eles iriam entender como é que funciona o sistema público e iriam querer que o sistema público funcionasse. Porque o sistema público funcionando para eles, funcionaria para toda a população. Mas isso é uma utopia. A gente tem que discutir a realidade. E a realidade qual é? A realidade é que a gente tem que ocupar as escolas, a gente tem que fazer com que as escolas funcionem, com que os professores ganhem bem, que tenham oportunidade, que os jovens hoje, que estão aí olhando tanta complexidade, tanta informação, tanto conteúdo na internet, olhem para a escola como um local onde possam adquirir conhecimento, onde possam se desenvolver como cidadãos. Eu não estou falando isso para todo mundo que está aqui, mas você sabe para quem eu estou falando. Eu estou falando para você que tá aqui comigo, que está me ouvindo. Você sabe que você vai ter que disputar um dia um lugar no mercado de trabalho. Você sabe que você vai ter que disputar um dia o seu ganha-pão para pagar suas contas, para poder fazer a sua vida valer a pena. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de qualidade de vida. Estou falando de qualidade de vida, porque hoje a nossa sociedade é uma sociedade extremamente ligada ao poder financeiro, a ter, e não mais a ser. Né? Só quem tem as coisas é que é reconhecido. E não necessariamente ter as coisas significa reconhecimento. Correto? Então eu cresci numa família que me deu algumas oportunidades, estudei em escola particular, tenho plano de saúde, minha família tem plano de saúde, meus filhos são privilegiados, e eu aprendi uma coisa na minha vida que diz o seguinte: as minhas responsabilidades são do tamanho dos meus privilégios. Vou repetir. As minhas responsabilidades são do tamanho dos meus privilégios. Então, se eu sou uma pessoa privilegiada, se eu sou uma pessoa que desfruto de uma boa parte de coisas que a grande maioria do povo brasileiro não pode desfrutar, eu tenho a responsabilidade de lutar para que a população e as pessoas que não têm o mesmo acesso que eu tenho possam desfrutar desses mesmos privilégios, que não são nem privilégios, são, na verdade, direitos que todos nós temos, que estão garantidos pela Constituição e que não são oferecidos dignamente para o povo. Agora você imagina se todos os artistas, e eu não estou aqui querendo jogar responsabilidade para ninguém, acho que cada um sabe do seu, mas imagina uma classe artística com tanto acesso, que pode falar para tantas pessoas, participando efetivamente da discussão política no Brasil, colocando em pauta assuntos que são importantes. Como é que a gente não ia ter tanto mais munição para poder, de alguma maneira, criar uma consciência? Mesmo que você não concorde comigo, mesmo que você pense diferente de mim, se você estiver pensando, já está valendo. Porque o que não pode é você estar repetindo, porque hoje a gente tem na internet o Facebook, o Twitter, o Instagram e um monte de veículo de comunicação que está replicando meme, e as pessoas estão formando suas opiniões políticas por memes. E isso é muito perigoso, porque a gente não aprofunda as questões, a gente não aprofunda como é que funciona o sistema político, né? A gente vê aí, por exemplo, a questão da violência, que é uma questão que está ligada na vida de todas as pessoas hoje do Brasil. Se eu quiser resolver a violência com um discurso fácil e mentiroso, eu vou assumir a bandeira do bandido bom e bandido morto. Aí eu vou falar, não, bandido bom é bandido morto, porque é fácil assumir esse discurso, é mole. Esse discurso não tem um compromisso de tentar entender por que a nossa sociedade está tão violenta, por que as pessoas que já não têm mais nenhuma esperança procuram o crime. Essa mesma sociedade que fala, essas mesmas pessoas que apoiam bandido bom e bandido morto, são coniventes com bandidos que estão assaltando os cofres da nação há décadas e décadas e décadas, mas são ricos, são bonitos, estão de terno e gravata e posam ao lado das mesmas pessoas que muitas vezes repetem esse mantra. Eu digo, por exemplo, para vocês, quem é o dono daquele helicóptero de cocaína que foi preso com 500 quilos de cocaína? Não apareceu até hoje. Aquele menino que está na favela ali, vendendo droga, ele foi aliciado de alguma maneira porque o Estado não esteve presente ali, não deu uma oportunidade para ele, certamente, porque se ele pudesse ter uma oportunidade, ele não ia colocar a vida dele em risco. É claro que tem gente mal intencionada, sempre tem, em todos os lugares, né, que quer ganhar mais fácil, que quer tirar proveito, isso em todos os lugares. Mas é fato também que os verdadeiros traficantes não estão na comunidade, os verdadeiros traficantes não estão na favela. Os verdadeiros traficantes muitas vezes estão nas casas legislativas do Brasil, estão no Congresso Nacional, estão na Câmara dos Deputados, estão na Câmara, estão no Senado, estão sendo representados ou estão lá efetivamente lutando e sempre colocando em pauta os seus interesses para que esse tipo de assunto seja um assunto tabu.
para que a gente queira se armar para se defender, ao invés de criar uma estrutura de defesa, onde a gente possa oferecer condições para as pessoas poderem, de certa forma, desfrutar de segurança para poder sair na rua e fazer o que tiver que fazer. Então esse discurso é muito fácil. Eu assumo o discurso, bandido bom é bandido morto, e a população bate palma e a gente finge que vai resolver e sabe que não vai resolver nada. Porque não é assim que se resolve as coisas. Correto? Então eu acho que a gente tem que pensar muito bem em que tipo de discurso a gente está comprando. Que tipo de discurso a gente está comprando. Porque esse tipo de discurso não efetivamente resolve nada. Não vai resolver nada. Absolutamente nada.